Oi, lindezas! Como é que vocês estão? Bom, hoje estou aqui, não ao vivo, mas a cores, para a gente discutir um pouquinho sobre a revolta de Stonewall. Esse marco importantíssimo para a luta das LGBTs. Se você já conhece sobre a revolta de Stonewall, acompanhe esse vídeo, porque aqui a gente vai discutir até o final sobre as lições que a gente tira para as lutas das LGBTs no dia de hoje. Agora, se você não conhece, acompanhe esse vídeo também, porque a gente vai tentar fazer um resuminho histórico para a gente conseguir discutir. Vamos lá? Mas para tudo, se é a primeira vez que você está conferindo um vídeo do nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, que toda semana a gente tem vídeo novo, e vídeo de qualidade, viu? É um canal de juventude, feito para a juventude, para discutir tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, dando a nossa perspectiva de luta e também, é claro, convidando vocês a conhecer o nosso coletivo. Então acompanhe o nosso canal, acompanhe também as nossas redes sociais e vamos conferir esse vídeo aqui que hoje o assunto promete ser bom. Maio de 68 na França, a Primavera de Praga, as mobilizações contra a Guerra do Vietnã e os movimentos contra a ditadura militar no Brasil são exemplos que ajudam a gente a entender um pouco o contexto histórico que possibilitou a revolta de Stonewall. Nesse período, nas décadas de 1950, 1960, as LGBT sofriam pela falta de direito e pelos ataques no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, elas tinham que enfrentar um Estado abertamente LGBTfóbico, o que mostrava o quão opressivo e preconceituoso pode ser o Estado capitalista contra os seus próprios membros. Em desumanas ofensivas, a polícia realizava verdadeiras caçadas para encontrar, punir e perseguir pessoas que parecessem ou que fossem LGBTs. Em estabelecimentos que eram considerados subversivos ou frequentados por pessoas que atentavam à moral, segundo o próprio FBI, eram fechados e as pessoas que frequentavam aqueles locais eram expostas nos jornais, presas e muitas vezes até perdiam seus empregos. As LGBTs eram expulsas de casa muito cedo, quando se assumiam, e também eram sempre deixados à margem da sociedade, como inclusive até hoje é. E os frequentadores de Stonewall, um bar em Manhattan, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, bem sabiam disso, porque não era incomum ter acesso a casos de relatos de agressões, principalmente num contexto onde a polícia tinha um aval para punir e agredir LGBTs com toda a força necessária. O local recebia, em sua maioria, trabalhadores negros, latinos e mulheres, o que favorecia muito a justificativa de ser alvo como perseguição muitas vezes. E o medo de sair sozinho e sofrer agressões despertou a revolta na galera, e não demorou muito para explodir tudo isso. A polícia, fazendo ofensivas ao bar, invadiu na tentativa de fechar o estabelecimento, mas dessa vez eles foram encurralados por todos os funcionários e clientes daquele local, que estavam cansados de serem tratados pelo modo como eram, simplesmente por mostrar suas diferenças. E esse foi o início de um confronto que durou dias. De um lado, a polícia racista, machista e LGBTfóbica. E de outro, tomando as ruas de Nova York, a comunidade LGBT, junto de mulheres, de negros e toda a classe oprimida. Essa revolta foi liderada pelas ativistas trans Sylvia Rivero e Marsha Johnson e durou por 4 dias. A barricada nas ruas, o enfrentamento com a polícia, e que foi ganhando mais e mais apoio da população e de diversos movimentos sociais. E esse movimento, que foi construído pela base, foi muito importante para que desse voz às nossas reivindicações. Mas muito além disso, ele foi importante para mostrar que é a nossa organização que traz vitória na luta. As LGBTs já vivenciavam ali uma luta contra o sistema há muito tempo. Massificar isso deu força, unir com outros movimentos, trazem lições importantíssimas. De que as nossas conquistas, elas não vão se dar através do parlamento ou da iniciativa da burguesia. Que, na verdade, as nossas conquistas, elas dependem da nossa iniciativa, da nossa organização na luta. E é isso, gente. Esse sistema
opressor, calcado na exploração do povo, ele usa das nossas diferenças para aumentar ainda mais a exploração. Você já parou para pensar por que a gente sofre preconceito? Por que existe o machismo, o racismo, a LGBTfobia? O capitalismo, ele usa disso para duas coisas. Primeiro, se você acha que o problema da humanidade é o seu vizinho que beija homens ou mulheres, você não percebe que está sendo explorado pelo mesmo sistema capitalista que ele. Ou seja, isso serve para nos separar, para dividir a gente. E segundo, é que o capitalismo usa dessas ideologias para aumentar os seus lucros. Em uma situação de desemprego que a gente vive hoje, por exemplo, as primeiras que perdem seus empregos são as LGBTs, são as mulheres, são os negros e negras. E o que acontece é que as pessoas que permanecem nos seus empregos, elas ficam em uma situação ainda pior, com salários miseráveis e uma exploração ainda mais aumentada. Ou seja, as opressões que a gente vive são ruins para toda a população. E sem contar a galera que presta o mesmo serviço e que tem um salário ainda menor. Ou os níveis de escolaridade das populações mais oprimidas, que sempre ficam à margem da sociedade. E isso reforça pra gente que não adianta combater a LGBTfobia sem destruir o sistema capitalista. Stonewall não foi a primeira rebelião, nem o primeiro movimento LGBT, mas foi fundamental para toda a luta que a gente constrói hoje. Porque o que a gente vê hoje são os nossos direitos numa corda bamba, que podem ser perdidos a qualquer momento. E vejam só, gente, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, as LGBTs são as pessoas que menos estão conseguindo garantir o isolamento social, não estão conseguindo garantir renda nesse momento. E principalmente porque se a gente olha para a população trans, que tem uma expectativa de vida baixíssima, estão nos piores empregos, vivendo na informalidade, muitas vezes na prostituição. 90% das transexuais estão na prostituição. E vejam bem, o desemprego é uma necessidade do capitalismo. Então, se as pessoas não estão conseguindo emprego, não é pelo modo como elas expressam seu gênero ou como elas amam outras pessoas. Só são argumentos que reforçam nessa necessidade do sistema que a gente vive. É uma necessidade no sistema capitalista que haja miséria. É uma necessidade no sistema capitalista que haja desigualdades. E os preconceitos que a gente sofre são reforçadores disso. Porque a gente pode discutir aqui como é a situação, por exemplo, das LGBTs na juventude, que quando se assumem, são expulsas de casa. Muitas vezes largam as escolas porque não são aceitas, são vítimas da LGBTfobia nas escolas. A gente podia fazer um vídeo aqui inteirinho só para discutir o porquê que a escola reforça tantos preconceitos e tantas opressões presentes na realidade. E, gente, a gente morre. Porque só no ano passado, 297 LGBTs foram assassinadas. E 32 LGBTs se suicidaram. A cada 26 horas, uma LGBT morre. E nessa pandemia, os dados só aumentam. Porque está provado que a população mais pobre e mais precarizada é quem está morrendo na pandemia. E enquanto isso tudo acontece, a gente vê exemplos como foi no dia 28 de junho agora, de diversas empresas se apropriando da nossa bandeira, como foi, por exemplo, a tag impulsionada da campanha do Burger King de quem lacra não lucra. Enquanto que é uma empresa e que lucra muito, a fruto de muita exploração das LGBTs que trabalham lá. Esse mesmo país, onde as ruas foram tomadas pelas LGBTs em luta por toda a revolta causada por toda a opressão que já viviam sofrendo há muito tempo, se escancaram um movimento antirracista nos Estados Unidos, que coloca hoje em xeque a democracia dos ricos. Que essa luta em curso, ela traz pra gente lições muito importantes de organização e unidade na luta, da organização dos de baixo para a construção de uma sociedade igualitária, justa e digna para a maioria da população. E para a erradicação de toda essa opressão, a gente já tem a resposta. Vamos ecoar a rebeldia LGBT na luta pela construção de uma sociedade diferente, onde a gente possa viver em plenitude toda a nossa diversidade. Bom, gente, esse é o vídeo sobre Stonewall e as lições que a gente tira para os dias de hoje. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com todo mundo,
divulgassem o nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo. E valeu pra quem assistiu até aqui.